O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra, e se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, e recompensa tereis. Até os pecadores amam aqueles que os amam, e se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles a quem emprestais esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do amor ao inimigo é um Evangelho bastante exigente, difícil até de compreender o que é que nosso Senhor quer com isso. Não parece fora de medida, sem cabimento, que Deus exija o amor do inimigo? Bom, primeiro vamos entender o que é um inimigo. A amizade é uma coisa diferente do amor. Amor é uma realidade que vai, mas não necessariamente volta. Eu posso amar uma pessoa sem que essa pessoa me ame de volta. Eu posso amar uma pessoa que nem sequer sabe que eu existo, e eu simplesmente amo. E isso, a palavra disso que descreve isso é amor. Mas se eu amo e esse amor é correspondido de alguma maneira, amor que vai e amor que volta, o nome disso é amizade. Quando nós estamos no pecado, nós somos inimigos de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus nos ama, porque Ele nos ama sempre. Deus nos ama porque Ele nos ama em qualquer circunstância. Deus nos ama porque não importa o que fizermos, Ele nos amará. Mas somos nós que não estamos amando a Deus de volta. No pecado, nós estamos ofendendo aquele que nos ama. Ele nos faz o bem, nós fazemos a Ele o mal. Nós queremos o bem de Deus, Deus quer o nosso bem, quer a nossa glória no céu, nossa salvação. Nós desonramos a Deus, o ofendemos e damos a Ele ingratidão e indiferença. Essa é a realidade que está na inimizade com Deus. Ou seja, não é que Deus vira o rosto e não é mais nosso amigo. Não se trata disso. A realidade é que Ele continua nos amando, mas somos nós que não queremos amá-lo.
E a prova disso está na própria Escritura, que São Paulo nos diz que quando éramos inimigos de Deus, Deus nos entregou o seu Filho. Quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o seu Filho bondoso, que se entrega como doação para a nossa salvação. Isso é maravilhoso. E isto Jesus mostrou abundantemente na cruz. No alto da cruz, Jesus nos perdoou. O Evangelho de São Lucas, esse mesmo Evangelho que nós estamos lendo, aqui estamos no capítulo 6, quando ele começa a narrar a paixão, ele recorda uma coisa, um acontecimento da crucifixão que nenhum dos outros evangelistas recorda. Diz assim que enquanto estavam pregando Jesus na cruz, ou seja, enquanto os pregos dolorosos estavam entrando nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus ia repetindo, Jesus ia dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os. E São Lucas usa um verbo que dá a entender que ele disse essa frase não uma vez somente, mas ele ia dizendo essa frase. Ele ia falando isso aí, ele ia colocando essa realidade de perdão, enquanto nós o matávamos, quando éramos inimigos de Deus. Então, o que é perdoar o inimigo? O primeiro passo de perdoar o inimigo é nós enxergarmos que nós fomos amados por Deus quando éramos seus inimigos, quando nós o crucificávamos com o nosso pecado, quando nós, ingratos, respondíamos aos seus gestos de amor com bofetões e cusparadas. E Ele nos amou. Deve surgir no nosso coração gratidão, reconhecimento, não indiferença, gratidão por esse amor enorme de nosso Senhor. E aí então, a partir disso, amar Deus de volta. Mas como é que nós podemos dar a Deus o amor que Deus nos deu? Deus me amou enquanto eu era inimigo, agora eu vou amar Deus enquanto Ele é inimigo? Não dá, porque Deus não se comporta como inimigo nunca. Então, para retribuir Deus que me amou enquanto eu era inimigo, eu então, para retribuir Deus, amo o inimigo, amo aquele que não me quer bem. E amar o meu inimigo quer dizer o quê? Quer dizer não desejar a ele o mal, rezar pela sua salvação, rezar pela sua conversão. Se o inimigo está cometendo pecados, injustiças, nós devemos rezar para que ele se converta, para que ele mude. Nesses dias que no nosso país o clima político está bastante quente, etc., algumas pessoas têm faltado com o mandamento da caridade, desejando o mal, mandando alguém para o inferno. Nós não devemos desejar isso. Nós devemos desejar que a pessoa mude, claro. Nós devemos desejar que ela cesse de fazer o mal, claro também. Mas nós devemos desejar a conversão, como um pai que deseja um filho, mesmo que o pai tenha que colocar o filho lá de castigo para ele se converter, mas o pai deseja a conversão e o bem do filho. O pai não castiga pelo castigo, o pai castiga para que o filho se converta. Então, nós somos chamados a amar, e amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou não quer dizer aprovar os pecados. Jesus não aprova nenhum dos meus pecados. Quando eu estou em pecado, Jesus olha para mim com duas atitudes: um profundo
infinito e tremendo ódio contra o meu pecado e um profundo, infinito e tremendo amor para com o pecador. O que é que nós podemos desejar? Que Deus perdoe os pecados? Tecnicamente falando, essa expressão é equivocada. Deus não perdoa os pecados, Deus perdoa os pecadores. Com os pecados, o que Deus faz é absolver. O que quer dizer isso? Os pecados são pedras medonhas, enormes, que Deus, mais cedo ou mais tarde, irá sim precipitar no fogo eterno para todo sempre, no castigo do inferno. Os pecados. Esperamos em Deus que nós estejamos desamarrados dos nossos pecados. Quando o Padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, quer dizer, eu te desamarro. Absolvere, em latim, quer dizer desamarrar. Eu, pecador, estou amarrado com o meu pecado, e quando eu me confesso, Deus desamarra o meu pecado de mim, para jogar o meu pecado no fogo eterno e no inferno para sempre, e trazer o pecador absolvido para a purificação do purgatório e para a glória do céu, em última instância. Deus nos ama quando éramos inimigos. Deus nos ama quando estamos amarrados com os nossos pecados. Por quê? Porque na sua infinita bondade e caridade, Ele quer desamarrar-nos dos nossos pecados, para que os pecados precipitem no fogo eterno e os pecadores se salvem. É isso que Deus quer. Para Deus, não tem essa coisa de que Deus perdoa os pecadinhos, mas Deus não perdoa os pecadões. Não. Deus não perdoa nem pecadinhos e nem pecadões. Todos eles serão lançados no inferno. O que nós esperamos é que nós não sejamos lançados, amarrados juntos com Ele. Que nós sejamos absolvidos. Então, amar o pecador, amar o inimigo, é desejar a maior graça que nós podemos desejar, que eles sejam desamarrados de seus pecados. Como? Pelo arrependimento, pela conversão, pela emenda de vida, pelos bons propósitos, pela penitência. Rezemos então. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Desejemos a todos, absolutamente todos, salvação eterna. Não permitamos que o demônio tentador venha nos instigar a que nós digamos para alguém, vai para o inferno. Não, não, não. Não cabe a nós. Cabe a nós sim, desejar que as pessoas sejam absolvidas, nem que seja na última hora de vida, seu pecado seja precipitado no fogo eterno, e suas almas conduzidas para o purgatório e para a glória do céu.